Muito bem-vindo ao meu canal, mais um vídeo continuando a série Quem é o Salvador do Mundo? A crença da reencarnação é um caminho longe de Jesus. No primeiro vídeo falamos de Sakyant, o Salvador que Zoroastro menciona. É um dos escritos mais antigos, contemporâneo do livro de Isaías, nas Escrituras. No Antigo Testamento, o profeta Isaías foi um dos profetas que mais anuncia acontecimentos da vinda de Jesus, ressurreição, a traição, sofrimento, e aí por diante. Maitreya, vamos falar sobre Maitreya. Segundo o movimento Nova Era, este termo não se usa mais há muito tempo. Anos 80 e 90, onde disparou, e hoje tem muitas linhas aí com relação a este movimento, e aí continua. Seus gurus e magos, supostos profetas, praticamente eles recebem canalização de espíritos e dizem também que recebem de extraterrestres, e aí por diante. Maitreya ou Maitreya é como é designado o renovador do budismo, o próximo Buda que reiniciará o atual ciclo iniciado por Siddhartha Gautama, o Buda, aqui está dizendo de Buda, né? Quando os ensinamentos deste tiverem sido esquecidos neste mundo. Então, Maitreya, eles dizem que seria como um substituto de Siddhartha Gautama, e aí por diante. Na Índia, desenvolveu-se desde cedo um culto em torno de Maitreya, que se deslocou nos séculos 5 e 6 depois de Cristo, para a Ásia Central e China. Então, o que eles dizem? Eles dizem que ele encarnou na Índia como Krishna para promover a religião hindu. E mais tarde ele foi o pai que instruía e agia através do Nazareno Jesus. Maitreya, nesta nova era, vestiu o manto de Cristo cósmico, que pertenceu a Jesus na era de Peixes. Então, eles dizem que a era de Aquário, estamos na era de Aquário, e o cristianismo passou, a era de Peixes passou. Então, agora quem está no cenário é Maitreya, segundo a crença da nova era. Ele tem sido esperado há gerações por todas as principais religiões. Os cristãos conhecem-no como Cristo, os judeus esperam-no como Messias, hindus aguardam a chegada de Krishna, budistas esperam Buda Maitreya e os muçulmanos esperam como Imam Mahdi, ou o Messias. Isto se chama, gente, ecumenismo. Esta última parte que eu li se chama ecumenismo. O ecumenismo, se realmente fosse da parte de Deus, Jesus tinha dito aos religiosos da época, os fariseus, saduceus e aí por diante, que eles estavam no caminho. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí dizem que Maitreya encarnou como Krishna, mas os escritos dizem que Krishna encarnou 20 vezes. Então, quem é o espírito original? Descreve-se que, quando o Senhor Krishna apareceu neste planeta, nas encarnações de número 19 e 20, ele fez seu advento como o Senhor Balarama e o Senhor Krishna na família de Vishnu, a dinastia Yadu, e assim, o fazendo, removeu o fardo do mundo naquele momento. É o que está escrito aqui nos escritos deles aqui. Não sei nem ler essa palavra, gente, mas vamos lá. Crença da reencarnação é um caminho longe de Jesus e do Evangelho. Está escrito em Hebreus 9, 27, diz assim, nas Escrituras: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Então, se eles dizem que existe a reencarnação, esse espírito encarna numa pessoa, depois encarna na outra, então este espírito é a pessoa. Praticamente, né, com outra fisionomia, mas é a mesma pessoa. Então, isto praticamente é contra aos princípios da morte do homem e depois vindo o juízo. Porque após isso vem o juízo, acabou.
Então, aqui aos Hebreus, Paulo escrevendo aos Hebreus, ele explica claramente que está ordenado ao homem morrer uma vez e depois vem juízo. Não fica o espírito entrando, encarnando e reencarnando, né? As escrituras, ela deixa bem claro sobre isso daí. As escrituras é a regra de fé e conduta. Eu observo o quanto as pessoas não leem e não conhecem Jesus e estão seguindo ensinos de demônios. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. São os espíritos estranhos que eles recebem. Geralmente alguns aí se apresentam como Crion, como, sabe, tantos outros nomes aí. E aí vão ali passando ensinamentos que são totalmente contrários ao que Jesus ensinou. E quando se ensina contrário ao que Jesus ensinou, afastando do Evangelho, é como diz lá, o espírito do anticristo, é um versículo que nós vamos ler. E tudo que se diz anticristo é contrário a Cristo. 1 João 4:1. Amados, não creais em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas se têm saído no mundo. Aqui é o que está escrito em 1 João. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. É o espírito, não está falando o anticristo, o líder mundial, está falando o espírito do anticristo, né, que faz tudo contrário a Cristo. Anticristo é tudo que se diz contrário a Jesus. Muitos desses ensinos surgiram nos séculos 5 e 6 depois de Cristo, e as mensagens são contrárias aos ensinos de Jesus, como eu disse. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador e Libertador, e eles acreditam que o Maitreya agia através de Jesus, que não tem sentido, porque também o ensino de reencarnação é descartado das Escrituras. Mas estes ensinos têm como objetivo tirar pessoas do caminho da salvação, tirando o ponto central que é Jesus, ainda de forma inconsciente, gente. Tudo é de forma inconsciente, provavelmente. Assim, estão seguindo outro caminho, como diz as Escrituras, outro evangelho. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que vos tenho ensinado, disse o apóstolo Paulo, seja maldito. Então, evangelho é boas novas, é outro caminho. Evangelho é boas novas, eles estão ensinando outro caminho. Então, muito bem, vamos concluir isso aí. O inimigo luta dia a dia para destruir e levar vidas à perdição. Embora o próximo vídeo vamos falar de outro suposto salvador, que também menciona pessoas da época de Jesus, que para ele foi reencarnação. Estas crenças estão fundamentadas em lendas e mitos que seguem espíritos enganadores, com promessa de evoluir e aí por diante. Essas pessoas, magos e gurus, canalizam esses espíritos e começam a passar aí esses ensinos e doutrinas. Jesus é o caminho, a religião é um engano. Eu não tenho, gente, preconceito da crença de qualquer pessoa ou religião. Então, somente eu anuncio Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Vamos, então, concluir. Enfim, para fechar, temos 5 passos no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Disse Jesus, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, primeiro passo, e crê naquele que me enviou, segundo passo, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.